Sabe aquela respirada funda que a gente dá? O que será que acontece lá dentro naquele exato instante? É um processo quase mágico, invisível, que a gente vai desvendar agora. Pois é, o que acontece nesse momento em que o ar entra é muito mais do que só encher os pulmões. É, na verdade, uma coreografia biológica incrível que nos mantém com vida segundo a segundo. E o nome desse processo todo é hematose. Dá para pensar nela como se fosse uma ponte. Uma ponte super importante que conecta o ar que respiramos com o nosso sangue, que vai levar vida para cada cantinho do corpo. De forma bem direta, a hematose é uma troca. O oxigênio, que é o nosso combustível, entra e o gás carbônico, que é o resíduo, sabe, o que sobra do processo, sai. Entra o que é bom, sai o que não serve mais. Simples assim. Ok, mas onde exatamente acontece essa troca tão essencial? Bem, o palco principal dessa operação toda fica lá no fundo dos nossos pulmões. É uma viagem para um mundo microscópico. Olha só essa imagem. O que a gente está vendo são os alvéolos pulmonares. São como milhões de saquinhos de ar minúsculos. E em volta deles tem uma rede de vasos de sangue bem fininhos, os capilares. É exatamente aí que o ar e o sangue se encontram. É a grande fronteira. 300 milhões. É essa a quantidade de alvéolos que temos nos pulmões. É um número absurdo, né? E tudo isso existe para criar uma área de contato gigante para que essa troca de gases seja o mais rápida e eficiente possível. E para ter uma ideia do que isso significa, se a gente pudesse abrir e esticar todos esses alvéolos, a área total daria o tamanho de uma quadra de tênis. Pensa só, uma quadra de tênis toda dobradinha dentro do nosso peito. É uma engenharia fantástica da natureza. Mas claro, isso não é mágica. Existe uma lei da física por trás de tudo. Uma regra bem clara que comanda como os gases se movem. Vamos entender que regra é essa. O nome do jogo aqui é difusão. O que é isso? É o movimento natural de uma substância de um lugar onde ela está muito concentrada para onde está menos concentrada. E o mais legal, sem gastar nenhuma energia. Pensa no ar saindo de um balão cheio. É exatamente esse princípio. E essa imagem mostra isso na prática. O oxigênio acabou de chegar com a respiração, então ele está super concentrado ali no ar dos alvéolos. Já no sangue que está passando, tem pouco oxigênio. O que acontece? O oxigênio simplesmente flui do alvéolo para o sangue, tentando equilibrar as coisas. É um fluxo natural. Só que tem um detalhe: nem todos os gases se comportam da mesma forma. O gás carbônico, o CO2, se difunde umas 20 vezes mais rápido que o oxigênio. E por que isso é bom? Porque significa que o nosso corpo consegue se livrar desse resíduo de forma extremamente eficiente. A natureza otimizou o processo. Certo. Já entendemos o onde e o como. Agora vamos seguir a jornada completa desses gases. O caminho de ida do oxigênio e o de volta do gás carbônico. A gente pode resumir tudo em 4 passos bem rápidos que acontecem numa fração de segundo. Primeiro, o oxigênio chega no alvéolo. Segundo, ele atravessa aquela barreira fininha que a gente viu. Terceiro, ele entra no sangue e pega uma carona na hemoglobina que fica dentro das hemácias, os glóbulos vermelhos. E quarto, enquanto isso acontece, o CO2 faz o caminho contrário, saindo do sangue para ser jogado fora. Esse diagrama aqui é perfeito. Mostra o circuito todo. Olha lá, o oxigênio atravessando e entrando na hemácia, a célula vermelha do sangue. Lá dentro, ele se gruda na hemoglobina, que é a transportadora oficial de oxigênio do corpo. Ao mesmo tempo, o CO2 se solta e vai embora. E o mais impressionante é que tudo isso é regulado de forma automática por sensores no nosso corpo, que ajustam a respiração para manter sempre o equilíbrio perfeito. E vale a pena reforçar um ponto. A barreira que esses gases atravessam é inacreditavelmente fina. A gente está falando de algo muito, mas muito mais fino que um fio de cabelo. É por ser tão delicada que a troca acontece quase que instantaneamente. Pois é, esse equilíbrio todo é super delicado e vital. Mas e quando essa troca falha? O que acontece se a hematose for comprometida? Aí as consequências podem ser bem sérias. Existem várias condições que podem atrapalhar a difusão. A membrana pode ficar mais grossa, por exemplo, por causa de uma doença como a fibrose, ou a área de troca pode diminuir, como no enfisema, ou os alvéolos podem até murchar, e aí, claro, a troca fica muito mais difícil. E esse gráfico mostra bem o impacto disso. Olha a curva de um pulmão normal e compara com as outras. Em doenças como a fibrose, aquela barreira que era super fina começa a engrossar, a criar cicatrizes. O resultado? A capacidade do pulmão de trocar gases despenca. A curva fica achatada, mostrando que bem menos gás consegue passar. No fim das contas, cada respiração é isso, uma troca. Uma troca invisível e constante.
A gente troca o ar do ambiente pela vida que pulsa dentro do nosso corpo. É a nossa conexão mais fundamental com o mundo. Então, depois de entender como tudo isso é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão perfeito, a pergunta que fica é: como podemos proteger essa troca vital? O que pode ser feito para garantir que essa máquina incrível continue funcionando bem por toda a vida?